preciso chorar um pouco, agora que ele falou em Estado laico. Bom, é importante, né, isso que o Guilherme está colocando, né, em relação às alas, né? Eu acho que, na verdade, várias políticas que várias ações, às vezes a gente pensa, eu acho que a gente tem que pensar em sua contradição. E a contradição não está em uma ou em outra profissão, não está em uma e outra ação, mas está na sociedade, né? Então, agora, ao mesmo tempo, né, às vezes é preciso garantir o mínimo, né, que é a questão da civilidade mesmo, né? E o Conselho, essa é uma das pautas, né, do Conselho Nacional LGBT. O Conselho Nacional tem construído um novo referencial, porque tem um documento em relação à população LGBT nos sistemas prisionais, mas essa documentação não garantia, por exemplo, que travestis pudessem estar em outro sistema que não fosse, por exemplo, masculino, né? Então, eu acho que essas normatizações, elas são importantes, elas, óbvio, não vão dar conta de resolver uma realidade brutal que a gente vive, né, que é muito mais ampla, né? Tem uma poesia que eu gosto muito, que é: os lírios não bastam, né? As leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Então, às vezes, você tem as melhores legislações, né? E isso diz muito mais, né? Por exemplo, o fato da nossa sociedade ter o ECA e ter o Estatuto do Idoso significa que a gente tem condições bem precárias para a infância e para a fase, né, idosa das nossas vidas. Mas, por outro lado, pensando em termos de política, né, eu acho que a gente precisa trabalhar para que isso esteja garantido nas políticas, né, e se esteja previsto nos sistemas. Porque o que a gente tem hoje são cruzadas pessoais de alguns profissionais, né? Então, muitas vezes, quando isso é levado adiante, isso se dá muito mais por um compromisso ético de um profissional do que por uma incorporação da política, né? Então, acho que os profissionais precisam também batalhar para que isso esteja previsto, né, nas políticas. E agora, por outro lado, é importante também dizer, né, que vai ficando cada vez mais difícil, mesmo a previsão desses direitos em termos das políticas, né? Mas, enfim, eu acho que é um desafio que a gente tem, batalhar para que isso esteja... porque é aquilo, né? Às vezes, a rede, ela se dá muito mais entre pessoas, né, do que funcionar de uma forma orgânica, da forma como deveria acontecer. Da mesma forma, as demandas que a gente tem. Às vezes, uma intervenção, ela se dá muito mais por um compromisso do que por uma determinação da política. Eu acho que a gente precisa inverter essa lógica, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar nesse sentido, mas é um desafio muito grande. Mas, enfim, né, que eu gostaria de dizer, né, que em breve vai ter uma nova normatização, né, do Conselho, uma nova resolução do Conselho LGBT sobre os direitos da população LGBT no sistema prisional, né? Então, é uma pauta de discussão que eu acho que é fundamental aí quando a gente pensa na questão dos direitos humanos, né? Eu costumo dizer que, assim, a pauta LGBT, ela não necessariamente seria uma pauta vinculada à perspectiva dos direitos humanos, mas quando a gente tem, né, que lutar pelo direito à vida, não tem como a gente não dizer que é assim, né? É a garantia dos direitos. A gente precisa lutar pelos direitos, pela pauta LGBT numa perspectiva de direitos humanos, né? Em relação ao que o Dani trouxe, né, diversas questões, né? Essa questão do silicone industrial, né? Assim como eu trouxe a questão do hormônio, o silicone industrial é uma urgência, né? E essa urgência tem a ver com todos nós. Por quê? Porque nós, enquanto sociedade, a gente tem uma necessidade de corporificar os gêneros. Então, se você é menina, então você tem vagina. Se você é menino, você tem pênis. Então, às vezes, a menina se sente uma menina, mas ela não tem os seios. Então, ela tem uma busca muito intensa por aquilo, não tem o acesso rápido à saúde como deveria ter, e aí ela vai, né, se valer de outras tecnologias, né?
que às vezes é acolhida em outros grupos de pessoas, né? Enfim, e são as pessoas tentando se ajudar, né? Não são formas menos legítimas, mas a gente precisa pensar que às vezes produzem agravos à saúde, né? Então, são temas muito complexos que a gente tem. Em relação aos aspectos, né, de violação do Estado laico, uma das grandes dificuldades que a gente tem no serviço lá no HC é que, como é um projeto de pesquisa, por se tratar de crianças e adolescentes, a gente não pode atender essas crianças, acompanhar, a gente pode orientar, ter primeiros atendimentos, mas o acompanhamento ele só pode se dar com assinatura, né, e a validação dos responsáveis legais. Isso, para a gente, já é um grande desafio, porque, às vezes, a adolescente procura a gente, mas os familiares não compreendem, né, aquela demanda, aquela situação, e, às vezes, não é uma questão só de orientação, porque a gente orienta, tenta sensibilizar, e, às vezes, não é o suficiente. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se valer do sistema de proteção de garantias de direitos de crianças e adolescentes e, muitas vezes, recorrer ao Conselho Tutelar, por exemplo. E aí, aqui na cidade de São Paulo, só para citar um exemplo, né, a gente tem conselheiros tutelares que são eleitos por uma perspectiva religiosa, né? Então, isso é uma questão muito, muito séria que a gente está vivenciando aqui, né? E aí, a gente, enquanto serviço de saúde, procura e diz ao conselho, olha, tem um conflito de interesse, o adolescente está demandando atendimento, a gente, enquanto equipe de saúde, está observando uma necessidade, né, de um acompanhamento, de orientação, mas essa criança e adolescente está sendo privada desse direito de orientação por outras questões, dentre elas a questão familiar, né? E aí, a gente já contou com o apoio da própria Defensoria Pública, né? Mas em situações limites, né? Isso nunca aconteceu no ambulatório, mas a gente poderia não atender uma pessoa caso os responsáveis legais não autorizassem o atendimento. Só para dizer também as vulnerabilidades que a gente tem enquanto serviço, né? E o quanto a gente não ter, de fato, garantido a perspectiva do Estado laico, né? Gente, 30 anos da Constituição e a gente está patinando, né, em relação a isso, né? Em relação à interseccionalidade, né, eu costumo sempre pensar, né, que as pessoas que conseguem enfrentar todas essas dificuldades e acessar o serviço de saúde é a exceção, né? Então, não, a gente não conhece, de fato, a gente não conhece a população, né, que, de fato, precisa de atendimento. E aí, quando você fala dessa questão, né, da intersecção, principalmente, né, porque como né, a identidade, né, de uma pessoa negra, uma pessoa travesti e transexual, enfim, né, são várias dificuldades pela condição que se impõe no acesso aos serviços de saúde, né? Então, toda a experiência dessa pessoa, toda essa trajetória já está marcada por essas vivências que muitas vezes não são respeitadas nos serviços de saúde, né? Então, são dificuldades que a gente tem e que a gente precisa enfrentar, né? Quando a gente pensa, né, tem uma pesquisa da ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que fala que a expectativa de vida de travestis e transexuais no nosso país é de 35 anos. E se hoje a gente atende no nosso serviço de saúde, né, população, né, que já passou dos 35 anos de idade, reforça para a gente que a gente não atende, né, a população mais vulnerabilizada, né, digamos assim, né. Então, são vários desafios que a gente tem, mas dizer também que a pauta da intersecção, né, no Conselho Nacional a gente tem algumas entidades negras, né, como, por exemplo, a Rede Afro-LGBT, que compõe o Conselho Nacional LGBT. A gente tem o FONATRANS, que é o Fórum Nacional de Pessoas Travestis, de pessoas negras, travestis e transexuais, né, FONATRANS. Então, a gente começa a ter também, por parte dos movimentos sociais, uma maior compreensão, e mais do que compreensão, né, estão pautando isto, e dentro do Conselho Nacional tentando pautar a política, né? A gente tem agora, em novembro, se não me engano, a partir do dia 23 de novembro, vai acontecer no estado do Ceará
o segundo seminário de pessoas travestis negras e negros, né? De travestis não, desculpa, da população LGBT, negras e negros. Então, a gente também começa a ter uma discussão maior em termos da sociedade em relação a esses aspectos que a gente precisa interseccionar, né? Isso são experiências que não condizem, né, com a complexidade do que a gente precisa, mas acabam, de alguma maneira, né, respondendo para a sociedade, dando uma resposta. Olha, a gente precisa discutir, a gente precisa pautar isso. Né? Então, acho que são algumas questões que a gente tem discutido. Mais questões, mais perguntas? Eu queria fazer um comentário também. Sim. Só que eu fiquei pensando numa situação. Na verdade, eu queria falar 3 coisinhas, né? A primeira é que eu fiquei pensando assim que a gente tem uma tradição, eu acho, também de pensar que a gente pode resolver a questão penitenciária ou a questão da segurança com políticas que resolvem pequenas situações, e elas resolvem mesmo no campo do imediato, né, da vida cotidiana, assim. Mas eu acho que a gente tem um grande desafio, que é quase uma virada epistemológica, né, de pensar que a prisão não existe para proteger as pessoas e tampouco para garantir direitos, né, que os sistemas de justiça, os sistemas penais de adultos e de jovens, eles são punitivos por excelência, né. Então, eu acho que isso nos revela um desafio, que é pensar que essas instituições não deveriam existir no final, no limite, né? E não ficar assim lutando por políticas. Claro que as políticas são importantes, eu defendo que existam políticas nesse estado de coisas que a gente vive, mas no limite eu acho que a gente tem que ter sempre um horizonte, né? O nosso horizonte deve ser esse, pelo trabalho anti-abolicionista, do meu ponto de vista, né? Eu queria dizer também que o Conselho Nacional de Combate à Tortura está com o edital aberto para a eleição dos representantes, e, pela primeira vez, eles colocaram lá uma vaga para a população, para os movimentos LGBTs que trabalham com a questão da tortura nas penitenciárias. Então, é bem importante a gente divulgar isso para os nossos pares, que o edital fica aberto até dia 16 desse mês, se eu não me engano. E, por fim, queria fazer um convite também para vocês. Eu estou com uma programação de atividades aqui em São Paulo, que inclui visitas técnicas ao CDP de Pinheiros 2, onde a gente vai fazer capacitação com os trabalhadores, e eu pretendo devolver publicamente esses dados que eu vou coletar lá, na forma de uma reunião que vai ser às 18 horas da quinta-feira dessa semana, na Ação Educativa, que é um espaço, é uma ONG, né, uma organização que tem aqui em São Paulo. Então, o convite é aberto, a participação também é aberta, se vocês quiserem ir lá, conhecer mais do projeto Passagens e uma devolutiva dos dados de São Paulo e das outras cadeias do Brasil que a gente já coletou, a gente vai estar lá conversando. 18 horas, quinta-feira. Boa tarde a todos. Eu sou segurança privada, né? Então, eu venho trazer aqui uma informação que nós tivemos na legislação penal com o doutor Rodrigo, que o transexual, nome feminino, e homem ou mulher, é amparado pela Lei 11.340, Lei Maria da Penha, de 2006. Tá? Então, configura-se violência contra a mulher, toda ação que lhe cause morte, dor, sofrimento físico, sexual, psicológico, moral e patrimonial. Né? Então, aí tem a questão do inquérito, em qualquer dessas infrações, passa pelo ML, corpo de delito, há um depoimento, né? Eles usam aqui o termo massagem, né? Depois do depoimento, tem também fiança, depois passa por prestação de serviço à comunidade 400 horas, medida protetiva de 500 metros, né? É o flagrante, prisão, juiz e julgamento. Né? Então, a gente está informado, enquanto DELESP, Delegacia de Segurança Privada, né? Há essa informação. Né? Eu sou da Academia de Segurança Inforvigil, né? Na qualidade de vigilante patrimonial e pessoal. Né? Então, que o homem que mata a mulher é considerado feminicídio, de 12 a 30 anos. Né?
É isso, gente, tá? E quanto ao falso testemunho, é o artigo 242, de 1 a 6 meses a serviços comum, tá? Então, só para informar que a gente também tem essa consciência, minha presença de estar aqui é muito mais além, né? Faço parte da casa, né, enquanto cidadão. Então, segurança, vigilante, está bem instruído para isso, tá? E isso daí vem de uma normatização da Polícia Federal, então a gente está acompanhando, isso também eu vou passar para frente, então a gente está todos unidos aí, tá? Eu agradeço aí. Só para um entendimento aí, Daniel, que nossa luta também é voltada para isso aí. Criança, adolescente, todos nós enquanto seres humanos. Falou, pessoal. Obrigado. Meu nome é Rodrigo, tá? Mais contribuições, questões? Vou passar, então, para as considerações finais. Tá? Na verdade, tem um tema bem importante, né, que a gente acabou não falando aqui, que já é autorizado no nosso país a mudança de nome e de gênero sem a necessidade de processo judicial, né? É um avanço inegável, né? Mas a gente tem várias problematizações para fazer, né? Mais uma vez, os direitos da população LGBT, né, ocorreram por via do judiciário, então a decisão do Supremo, né? Então, um dado para a gente analisar. Não deixa de ser importante, porque muitas vezes esses processos judiciais eles eram longuíssimos e às vezes até garantia o direito da pessoa, mas com textos, com linguagens que também desrespeitavam as pessoas. Então, a gente já tem essa garantia para a população adulta, mas para crianças e adolescentes a gente continua precisando de processo judicial, né? Isso é uma grande questão ainda que a gente tem, né? Mas eu gostaria de dizer, né, também, né, além dessas questões, que o ambulatório, né, é um ambulatório do SUS, está no HC e a gente fica disponível, né? Então, também, quem tiver interesse de conhecer o nosso trabalho, a gente também gostaria de se colocar à disposição, tá, gente? Muito obrigada mesmo por essa nossa tarde. Só complementando o informe que o Guilherme fez, o endereço da ação educativa é Rua General Jardim 660. Que dia que é mesmo? Quinta-feira, General Jardim 660. Também sobre os certificados do curso, eles serão enviados por e-mail pela EDEP, correto? E, em nome da Defensoria Pública, eu quero agradecer muito, muito todos que estão aqui até hoje, como a Dani falou, guerreiras e guerreiros que resistiram até o final, vieram nesse dia que está sendo muito difícil, mas a gente está tirando força um do outro, se apoiando para continuar essa caminhada. E pensar também, né, que aqui a gente conseguiu, durante esses 5 encontros, pensar muito além da prática. E também é um espaço de respiro, né, que a gente fica tão enlouquecido com a demanda, que é insana. E, infelizmente, as equipes estão muito enxutas, os serviços estão sucateados, as políticas públicas estão pedindo socorro e a gente, muitas vezes, fica perdido no dia a dia, não sabe o que fazer, se sente enfraquecido. E, nesses momentos, é muito importante a gente poder olhar no olho de quem está na luta, quem está no enfrentamento com a gente. Se repensando, a gente teve aqui a oportunidade de pensar sobre encarceramento em massa, o que é isso, pensar como reverter, seletividade penal, como ela existe, como ela opera, racismo institucional, saúde mental, as questões de gênero. E pensar também de como replicar isso nos nossos territórios, em cada serviço que a gente atua. Porque, infelizmente, a gente não tinha como abarcar todo mundo que se inscreveu, né? Teve uma seletividade também para vocês poderem estar aqui. Então, poder replicar isso para o maior número de pessoas possíveis, levar essas reflexões, a gente poder fazer nos territórios, não só com nossos pares, mas também com as pessoas que a gente atende.
O Leandro falou aqui, né, discutir a questão de gênero não só com quem apresenta questões relacionadas a isso, mas os cis, os héteros, que a gente tem que se repensar como a gente se relaciona, né, para a gente poder pensar a questão do respeito a todas as pessoas. E chega, né, gente? Vamos descansar, tentar digerir isso tudo. Muito obrigada de novo, em nome da Defensoria. Foi muito trabalho da EDEP, um trabalho também muito apaixonado e aguerrido do CAN, da Defensoria do Brás. E obrigada a todos mais uma vez.